Aleluia. Graça e paz, boa noite. Estamos aqui, na reta final do Rema. Foram 2 anos de preparação, 2 anos nos expondo a essa palavra, a palavra revelada. E foi através da revelação dessa palavra que cadeias foram destruídas na minha vida, barreiras foram destruídas através dessa palavra e da unção que fluía neste lugar. E o tema da minha mensagem é a unção que despedaça o jugo. Gostaria de orar. Pai Santo e querido Deus, obrigado, Paizinho, por esse momento que o Senhor reservou para cada um de nós, por esse tempo de avanço em nossas vidas, Senhor. Esse tempo que o Senhor nos preparou, foram 2 anos de preparação, Pai. O Senhor nos preparando, nos enchendo e nos capacitando para que a gente vá cumprir o Teu ID, Pai. Obrigado, que o Teu Santo Espírito me conduza nesse momento, nessa ministração, em nome de Jesus. Amém. E eu gostaria que os irmãos abrissem aí em Isaías 61, do 1 ao 3. Que diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre o que Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia! Como lemos aqui em Isaías fala que o Espírito do Senhor Deus estava sobre ele. A gente sabe que no Antigo Testamento, na Velha Aliança, o Espírito Santo de Deus vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. Eles tinham apenas o Espírito Santo de Deus e a unção de Deus sobre a vida deles. Um dos exemplos que está aqui, é que embora as pessoas, os profetas, tivessem o Espírito Santo de Deus sobre, eles faziam coisas extraordinárias, milagres extraordinários. O Velho Testamento está repleto de histórias, mostrando o que os profetas faziam com o Espírito Santo de Deus sobre, com a unção de Deus sobre a vida deles. Eu escrevi alguns aqui, não dá para falar todos, porque a gente sabe que são muitos. Mas lá em Êxodo 14, 21, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar se abriu para o povo de Israel passar. Em Josué 10, 12, Josué orou ao Senhor e deu uma ordem para o sol e a lua parar, e assim sucedeu por quase um dia inteiro. Segundo as Reis 6, 6, Eliseu fez um machado que havia caído na água flutuar. Primeiras Reis 17:1. Elias disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, exceto segundo a minha palavra, e por 3 anos e meio não choveu. Como vemos aqui, eles eram as pessoas ousadas, com o Espírito Santo de Deus sobre, olha o que eles faziam. Agora imagine nós que estamos na nova aliança, no tempo da graça, que não temos mais o Espírito Santo de Deus sobre nós, mas temos ele dentro de nós, habitando em nós, a unção do Senhor, que agora flui de dentro de nós. Temos a unção dentro e a unção fora. Agora eu lhe pergunto, o que podemos fazer com tudo isso? Precisamos ser ousados, nos deixar ser usados pelo Senhor, porque assim como os profetas faziam coisas extraordinárias, apenas com o Espírito Santo de Deus sobre a vida deles, imagine nós que temos o Espírito Santo, o próprio Deus habitando em nós. O que estamos precisando é de ousadia. E aqui, como fala Isaías, que o Senhor nos ungiu. Para quê? Para pregar as boas novas aos quebrantados. Boas novas aqui na versão NVI, que eu procurei ver, quer dizer levar boas notícias. O Senhor nos ungiu para levar boas notícias aos quebrantados, aos cativos, aos oprimidos, aos que estão em luto.
Quantas pessoas, às vezes até no nosso redor, estão passando por problemas de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, precisando dessa palavra, a palavra que já está em nós, que recebemos ela, a unção que flui de nossas vidas. E temos tudo isso e muitas vezes não usamos. O Senhor não nos capacitou, não nos encheu para que a gente simplesmente deixasse isso guardado no cantinho, numa caixinha. E usasse só para a gente quando a gente precisasse. Não. O Senhor nos capacitou, que é para a gente cumprir o ID e levar essa palavra aos necessitados. Existem pessoas que estão achando que não tem solução para os problemas delas. Existem pessoas nesse exato momento que estão tentando tirar a sua vida. A gente viu testemunho aqui de pessoas que passaram por problemas de depressão. E foi através da exposição a essa palavra e da unção que fluía neste lugar e da unção que fluía na vida de cada um dos ministros que passaram por aqui, que tudo isso foi quebrado e destruído na vida delas, que elas foram livres, que elas foram libertas através do poder dessa palavra e da unção que fluía neste lugar e da vida dos ministros. E essa mesma unção flui de dentro de nós. E precisamos cumprir o ID do Senhor. Que existem pessoas que estão precisando. Eu mesmo vou contar um breve do meu testemunho. Esse ano para mim foi um ano muito difícil. Surgiram muitas dificuldades. O inimigo se levantou de uma forma para me abater, me desanimar. E começaram a surgir problemas na área financeira, na área familiar, problemas de vários tipos. E eu até pensei em desistir. Eu disse, Senhor, está difícil para mim essa situação. Nem na pandemia a gente não viveu essa situação. Está muito difícil. E aí a Ariana me ligou uma vez e a gente começou a conversar e eu contei para ela um pouco dos meus problemas. E aí ela disse, bora orar. E a gente começou a orar, ela estava num trabalho. E a gente começou a orar junto. E aí a gente começou a orar em línguas e ela orava de lá e eu orava de cá. E a gente começou a entrar no mistério. E nesse dia, gente, eu estava assim numa opressão tão intensa. O inimigo estava me oprimindo de uma forma que eu sabia que ele estava me oprimindo, mas eu estava até sem forças para lutar, para reagir. E eu estava naquela situação, e quando a Ariana terminou de orar, eu pude sentir nitidamente que a unção despedaçou o jugo. Eu senti que a minha casa, estava aquela opressão, dava para sentir nitidamente a opressão na minha casa, saiu. Eu comecei a gozar de uma paz interior muito intensa dentro de mim. E aí foi quando eu vim entender e eu lembrei, meu Deus, isso é a unção que despedaça o jugo, que eu escuto tanto muitos falarem, e agora eu estou provando dessa unção que despedaça o jugo. E eu pude ver depois as coisas começarem a se alinhar na minha casa. Os problemas financeiros começarem a se alinhar. Os problemas familiares começaram a se alinhar. Por quê? Porque foi a unção que despedaçou todo o jugo. E assim o Senhor quer nos usar. Precisamos ser ousados. O Senhor falou aqui através de muitos sobre ousadia. O Senhor falou sobre fé. O Senhor falou sobre confiança, sobre bondade. Precisamos pregar a bondade do Senhor. Quantas pessoas estão em situações que acham que Deus não está vendo, que Deus não se importa, que Deus está nem aí para o meu problema, que eu tenho que sofrer sozinha. E Deus diz aqui no versículo 2, que temos que proclamar, de falar para as pessoas da bondade do Senhor, que o Senhor é bom, que o Senhor não esqueceu delas, que o Senhor pode resolver os problemas dela. E o Senhor quer nos usar como um canal para isso. Porque assim como o martelo esmiuça a pedra, esmiuça a rocha, assim o Senhor quer nos usar para quebrar, destruir cadeias que o inimigo tem posto na vida de muitos. O Senhor já tem nos capacitado durante esses 2 anos. O Senhor tem nos enchido. O Senhor tem falado repetidamente. Vai, deu fruto. Eu não enchi vocês simplesmente para ficarem sentados. Eu enchi para que vá cumprir o meu ID. Levar essa palavra, libertar os cativos. O inimigo tem aprisionado muitos e o que temos feito? Estamos só olhando e deixando o inimigo fazer o que quer.
temos que mudar essa situação e essa realidade. Precisamos pedir direção ao Senhor. Muitas vezes, estamos num ponto de ônibus e tem alguém do nosso lado que pode estar sendo oprimido pelo diabo. Tem alguém do nosso lado pensando até em suicídio. E muitas vezes estamos tão assim desapercebidos que não paramos para ouvir a direção do Senhor. Porque às vezes o Senhor quer nos dar uma direção, uma palavra de conhecimento e sabedoria, para que a gente vá até essa pessoa e leve uma palavra e destrua as cadeias que o inimigo tem colocado na mente daquelas pessoas. Porque quando a gente fala a palavra do Senhor, todo jugo é despedaçado. Aleluia! E aí o Senhor também nos compara, aqui no versículo 3, como um carvalho. O carvalho é uma árvore que quanto mais as tempestades tentam assolar, mais fortalecidos ele sai delas. Pois suas raízes se arraigam ao solo a cada tempestade, seu tronco se revigora e a possibilidade dele ser extraído do solo pelos temporais diminui drasticamente até se tornar nula. Assim somos nós como um carvalho. As tempestades vão vir, vão tentar nos assolar. Mas passamos 2 anos aqui, conhecendo essa palavra, recebendo dessa palavra. E quando as tempestades vierem, a gente tem a palavra, a gente tem que se agarrar a ela. E as tempestades não irão nos derrubar. Aleluia! E quando eu estava preparando essa ministração, o Senhor me trouxe uma metáfora muito nítida assim na minha mente. E eu fiquei, meu Deus, é isso mesmo. E Ele começou a ministrar o meu coração sobre essa metáfora. E eu vou falar aqui, eu fiquei pensando se eu falaria ou não, mas eu vou falar dessa metáfora. Vou tomar um pouco de água. E a metáfora tem a ver com um copo de água. E aí tem um copo de água aqui. E se eu perguntar aos irmãos se esse copo de água está meio cheio ou meio vazio, uns irão responder está meio cheio. Outros irão responder meio vazio. Uma coisa é certa, ninguém vai ter certeza de nada. Vai ser uma resposta incerta. Por quê? Porque o copo está meio. Agora, se eu pegar uma garrafa e começar a despejar água nesse copo, até ele transbordar, e perguntar para os irmãos como está esse copo, todos irão responder que o copo está cheio, transbordante. Por quê? Porque o copo cheio, ele traz certeza, convicção. E aí o Senhor começou a ministrar comigo a respeito disso. E o Senhor disse, quando estamos meio, estamos incertos. Se o Senhor mandar ir, vá. Você até vai, mas você vai ficar na incerteza. Será que vai acontecer alguma coisa? Será que realmente o jugo será quebrado da vida daquela pessoa se eu orar? Será que realmente a pessoa será curada se eu orar? A gente fica na dúvida. Porque estamos meio, gera incerteza. Agora, se a gente estiver cheio, transbordante, e Deus disser vá, você vai numa ousadia e na certeza, sabendo que o milagre vai acontecer e que Deus vai agir. Precisamos estar cheios, transbordantes. Não é meio, não é pela metade. Precisamos estar cheios, transbordantes. Porque vamos ser ousados. Vamos ter a certeza de que Deus vai nos usar. E coisas vão acontecer. E cadeias serão quebradas e destruídas na vida de muitos. Eu vou ver se dá tempo de eu contar também um breve testemunho. Vou falar bem rápido. Mas quando eu era adolescente, uns 16 anos, eu tentei o suicídio. Eu morava ali no Jacintinho. E eu fui para o viaduto ali do Jacintinho, ali perto do cesto de alimento, para pular do viaduto. E chegando lá, estava chorando bastante, parei, fiquei olhando para baixo e chorando. E o diabo ele é tão astuto que ele mandou 3 adolescentes ficar do outro lado do viaduto, me incentivando a pular. E eles disseram, pula, não tem, tá com medo? Você não é corajosa não? Vai, pula, eu quero ver. Eita, ela é medrosa. E ficaram os 3 zombando de mim, me incentivando a pular. E várias pessoas passaram na minha frente e paravam, olhavam para mim e não faziam nada. E eu ali chorando e pensando, meu Deus, eu pulo, eu não pulo, mas e a minha mãe vai sofrer com a minha morte, mas eu também não quero viver. E aí passou um rapaz, vendendo aqueles carrinhos de lata, olhou para mim, aí eu disse, não é possível que esse homem vai vir falar comigo agora, eu não quero. Aí ele passou de novo, voltou e veio falar comigo.
E aí ele começou a conversar comigo e disse, eu estou percebendo que você quer pular daí. Eu disse, não quero não. Ele disse, eu estou percebendo que você quer. Não faça isso. E ele começou a falar de Deus para mim. E aquela palavra entrou no meu coração e eu desisti de pular. E hoje eu estou aqui. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o diabo ele planeja as coisas contra a nossa vida. Ele coloca pessoas para nos influenciar. Botou 3 para me influenciar a pular. Mas Deus só colocou 1. E esse 1 que ele colocou, a palavra de Deus é muito mais poderosa do que a palavra do diabo. É incomparavelmente poderosa. O Senhor só precisa de um ousado para levar a palavra e destruir os planos que Satanás tem para muita gente. Aleluia! Aleluia! Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.